Então, meus irmãos, seguindo aqui nosso terceiro vídeo. Nesse terceiro vídeo nós vamos começar destacando o conteúdo que está na nossa apostila. Lembrando que a parte de aplicação começa na página 47. E na página 47 e 48 tem, né, explicada alguns riscos que, que estamos sujeitos quando não nos empenhamos, como nos omitimos a aplicação, melhor dizendo. Então nós destacamos aqui 4 riscos. Os riscos da não aplicação. Primeiro risco é a substituição ou substituir a aplicação pela interpretação. É muito prazeroso, vocês vão descobrir isso com a prática, com o tempo, exercitando, né, e praticando as ferramentas que vocês têm descoberto ao longo desses nossos encontros e ao longo da formação de vocês, aí, ao longo desse tempo de formação, com as outras disciplinas que vão surgindo e que vão lançando luz sobre muitas coisas que ainda hoje não são tão claras e vão criando mais argumentos, mais conteúdos e vão se tornando mais clara, mais útil, né? Até posso dizer assim, porque às vezes a gente estuda algumas coisas e tem a impressão que aquilo não serve para nada. Em algum momento na nossa formação, aquilo vai encaixando, encaixa uma disciplina, arruma outra, encaixa outra, quando você vê, nossa, então é para isso. Então, e esse exercício de interpretação, ele é um exercício prazeroso. Não tem aquela experiência que a gente tem, que às vezes a gente está numa pregação, no estudo, numa palestra, seja o que for, e o ministro, aquele que está ministrando sobre as nossas vidas, nos traz o entendimento de um texto bíblico que a gente não entendia, a gente não conhecia na profundidade, às vezes com a profundidade devida, conhecia a interpretação do seu significado superficial ali, de maneira bem comum, e exposto a um estudo mais profundo, mais detalhado, mais aquela interpretação mais cuidadosa, a gente fica admirado e sente um imenso prazer com isso. Da mesma forma acontece com a gente, que a partir das ferramentas que nós desenvolvemos, começamos então a caminhar na interpretação e ficamos muito contentes com a descoberta, com o tornar claro o sentido, o significado de um texto, de uma doutrina, de um ensinamento, de um evento que aconteceu, que a Bíblia registrou. E quando aqui nos períodos da aplicação ele fala de substituir a aplicação pela interpretação, ele está falando isso, que às vezes a gente fica tão maravilhado, tão encantado em descobrir o significado, que para ali, dá-se por satisfeito, se satisfaz em conhecer e não experimentar, se satisfaz em conhecer e não ver o resultado daquilo sendo colocado em prática no dia a dia, na vivência. Então esse é um dos perigos. O segundo perigo é substituir uma mudança radical de vida por uma obediência superficial. É comum isso acontecer. A gente ouve uma mensagem ou recebe da parte de Deus, a partir dos nossos momentos devocionais, um ensino e toma conhecimento daquele ensino e não exercita a implicação e consequente aplicação na nossa vida. A gente não consegue examinar qual é a área da minha vida que está sendo examinada por esse texto. Ah, tal área está sendo examinada. Então, isso, como eu aplico isso na minha vida? Eu vou me desafiar a fazer isso. É uma decisão volitiva, né? Uma decisão de eu vou aplicar, eu não me conformo com essa vida, como tem um professor nosso que diz muito, o Daniel, ele fala para a gente não se conformar
com a mediocridade. Ele usa a mediocridade no sentido de mediano. E isso, para a nossa vida espiritual, isso é importante. A gente não se conformar. A gente está sempre buscando em conhecer o Senhor, buscando em crescer na graça, no conhecimento, esse fortalecimento, esse crescimento espiritual. Buscá-lo, ele é muito importante. Então, a não aplicação do texto bíblico, né, o contentamento em simplesmente conhecer essa verdade e não aplicá-la, ela vai nos levar a, quando muito, uma obediência superficial e não uma mudança radical de vida. O terceiro perigo é substituir um arrependimento por uma racionalização. Quando a gente, moldado até por esse século, onde não é bem assim, cada um tem sua verdade, e a gente começa a racionalizar algumas exortações que a palavra nos expõe, algumas correções que o entendimento da palavra nos desafia a fazer, mas a gente racionaliza, acomoda e vai ajeitando ali. Não, é que hoje o tempo é outro, né? Naquele tempo você ainda tinha esse contexto que podia obedecer ou fazer ou deixar de fazer, hoje não. E o quarto perigo é substituir uma decisão volitiva por uma experiência emocional. Decisão volitiva, citando a Durvalina Bezerra, aqui, né, no seu livro Ministério Cristão e Espiritualidade, ela falando dos paradigmas, né, dos modelos de espiritualidade, ela na página 48 do seu livro, no tópico, ela fala semelhantes a Jesus na relação consigo mesmo. E ela destaca aqui, estou fazendo questão de ler, decidir com vontade resoluta acerca da pessoa de Jesus. Jesus, em dado momento no Getsemane, ele angustiado, como ele disse no texto anterior, minha alma está aflita, angustiada de morte. Todavia, quando ele se coloca, ele ora 3 vezes ao Pai, mas daqui a pouco ele olha para os discípulos e diz: basta, é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos malfeitores. É hora do Filho do Homem ser entregue na mão dos malfeitores. Jesus olha, Jesus sabe quem é. Nesse capítulo que a Durvalina escreve, ele fala, ele tem consciência de quem ele é, mas por decisão ele esvazia a si mesmo, assume a condição de servo e como servo ele decide assumir a sua missão. Toma a decisão de se entregar. Então, trazendo aqui para o ponto 4 que a gente está falando, não é aquela decisão, não podemos nos contentar com aquele momento emocional em que levantamos as mãos, às vezes estamos arrepiados, às vezes aquele cântico nos leva, toca profundamente, mas a gente não sai dali com uma decisão, sairei daqui e vou fazer isso. É como o filho pródigo, quando recobra a sua consciência, quando é despertado para o seu estado, ele fala, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dizer, pequei contra ti, pequei contra Deus, eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Uma decisão. Não é aquela experiência chorosa, ó vida, ó azar, ó... Não, é uma decisão, decidir mudar, né? Como Jeremias em Lamentações, chorando à vista de Jerusalém, aquela coisa, daqui a pouco eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Não vou ficar mais juntando cacos olhando para essas tragédias. Então, esses são os 4 perigos destacados aqui da não aplicação. Substituir a aplicação pela interpretação, substituir mudança radical por uma obediência superficial, substituir a necessidade de arrependimento por racionalização e uma decisão por uma experiência, uma decisão de mudança
por uma experiência emocional.